sertanejo. Wesley Safadão. Matéria em ensino religioso. Matéria Relações Internacionais. Cento e dois FM. E de agora? Meio-dia e 3 minutos, está no ar o programa 12 horas, notícia e opinião no ar, hoje quinta-feira, 10 de agosto, meteorologia marcando em Macapá 32 graus, sol que está levando o urubu para debaixo da mangueira, né? Muita quentura, sensação térmica de 40 graus. O nosso boa tarde a você que nos acompanha através das nossas rádios parceiras nos municípios de Laranjal do Jari, Serra do Navio, Porto Grande, Oiapoque, Calçoene, por todo o Amapá. O nosso boa tarde a você também que está nos acompanhando aí na sua residência, você que vai nos acompanhando através da rádio do seu carro, você que está no seu trabalho, o nosso boa tarde. Eu sou Fernando França, jornalista, divido a bancada do programa com o Rodrigo Salles, com Alain Marques na operação dos áudios. Lembrando que o nosso telefone ao qual você pode mandar sua mensagem, pode ligar, fazer sua denúncia, mandar mensagem de declaração de amor, que você lembrar, estiver querendo fazer no momento. Nosso telefone é 984 30 38 25. 984 30 38 25. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigo. Realmente, eu estava aqui refletindo sobre o urubu se esconder, mas não é só ele, não. O que mais tem é gente procurando sombra nesse sol quente aí. Ontem eu fui almoçar ali, fui andar um quarteirão. Rapaz, eu me arrependi. A sensação que tem é que a gente está sendo cozido no meio da rua. Eu fico imaginando os usuários de transporte coletivo passando 2 horas numa parada de ônibus numa parada de ônibus no lugar onde o ônibus para, né? Só isso. Sem a cabine, né? Para ele se esconder, né, deste sol ou de temporais, né, de chuva, porque a situação realmente no transporte coletivo é lamentável e eu fico com uma certa dor, né, quando eu passo e vejo tanta gente no sol, nesse calor de 40 graus em Macapá, esperando um transporte coletivo. Sabe o que aumenta? Eu entendo seu sentimento. Sabe o que aumenta esse sentimento de dor, né, essa indignação? É que são pessoas que estão indo para o trabalho e já vão chegar mais cansadas, ou estão vindo do trabalho cansadas, suadas, né? Às vezes
ser da rotina de gente que trabalha e estuda, já é cansativo, ainda tem que passar por essa situação às vezes no ponto de ônibus, onde o ônibus para, não tem onde sentar, passa todo esse tempo em pé, vai no ônibus em pé, é muito desgastante. Eu acho que o mínimo que a gente tem que pensar nessas situações é garantir condição para se ter dignidade, o mínimo, só o mínimo para as pessoas conseguirem viver bem e garantir o que todos nós, trabalhadores de todos os níveis econômicos, garantimos, que é ajudar a desenvolver o nosso estado, a nossa cidade. Você falou de uma palavra que cai muito bem nesse momento, que é dignidade, né? Dignidade exige respeito, né? Eu não sei, te confesso, como o prefeito de Macapá chega a uma aprovação na opinião pública com um problema tão grave, uma crise tão grave como essa que atinge o transporte coletivo em Macapá, uma crise também no setor de saúde, né, com postos fechados, escolas fechadas, obras inacabadas causando transtorno à população, muita obra inacabada, né, e falta isso, né, falta respeito, falta dignidade à população. É lamentável a situação em que nós estamos passando nesse momento na capital. 12h08. Começa hoje no Amapá o Festival Curta Teatro, Rodrigo. Isso, o evento está na 7ª edição e conta com a apresentação de 10 grupos teatrais, né, no período de 10 a 13 de agosto, e tem o objetivo de incentivar a produção de teatro na Amazônia. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto de Davi Alcolumbre sobre exigência de avaliação psicológica para motoristas. É uma ótima iniciativa, né? A medida, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Governo do Amapá lança campanha educativa sobre violência contra a mulher. E isso, a campanha chama a atenção pela ousadia, né, e de propor, claro, a reflexão sobre o tema. Que homem é você? É o nome da campanha. Pois é, essas e outras notícias aqui no programa 12 horas, que está só começando nesse momento. Ontem, Rodrigo, o jornalista William Vac, da CNN Brasil, estava fazendo uma reportagem, uma transmissão ao vivo, né, e fez uma declaração considerada carregada de xenofobia, de preconceito, de racismo ao povo da Amazônia. Enquanto ele chamou o repórter, ele disse que deveria chamar logo o repórter que estava em Belém fazendo a cobertura da cúpula, do evento Cúpula da Amazônia, que reúne os presidentes, né, dos países que têm em seus territórios parte da Amazônia, países que compõem a Amazônia Legal, um evento que chamou a atenção do mundo, evento com muitas autoridades, né, do planeta todo, discutindo as alternativas contra o desmatamento na Amazônia. E o William Vac, né, disse que ele iria chamar logo o repórter, porque não deveria deixar o repórter esperar no meio do mato. Ou seja, chamou a Amazônia de mato, chamou o povo da Amazônia. Tem várias camadas de distrato nessa fala. Uma fala, né, carregada de xenofobia, uma fala preconceituosa, uma fala carregada de desrespeito ao povo da região. O William Vac, que foi expulso da Rede Globo por uma fala racista, né, enquanto fazia a transmissão de um evento em Nova York, né, fez uma fala
racista, vazou e acabou sendo expulso da Rede Globo. Agora, novamente, ele volta à tona, né, com uma fala preconceituosa contra a região amazônica. O que eu gostaria de dizer a esse cidadão, né, que nós temos muito orgulho, sim, de sermos do mato, de sermos filhos de castanheiros, filhos de ribeirinhos, de sermos filhos de indígenas, de sermos povo de várzea, povo ribeirinho, né? Um povo que trabalha e que luta muito para manter a Amazônia em pé. Né? Essa Amazônia tão almejada pelo mundo todo, né? Que vira hoje, né, um dos principais temas sobre o planeta. E eu quero dizer que a Amazônia tem um papel importante, cumpre esse papel, está sendo hoje centro das discussões sobre o clima e sobre a preservação do nosso planeta Terra. E é a Amazônia, inclusive, Rodrigo, responsável por levar chuvas para a região sul, sudeste, aonde vive esse senhor, esse cidadão chamado William Vac, né, que se diz jornalista e que vive hoje numa selva de pedra, que é lá São Paulo. Um jornalista, que eu gostaria de dizer, um jornalista babaca, racista, preconceituoso, que deva ficar para lá e não venha para o meio do mato. Porque nós temos muito orgulho de morar na Amazônia. Nós temos muito orgulho de morar no meio do mato. Esse mato que é responsável por levar, né, chuva para o sul, sudeste, né, por levar novidades ambientais para o sul, sudeste, né, por ser responsável pela discussão do futuro do planeta, por ser responsável, né, pela implantação de uma economia que valoriza os povos da floresta, uma economia que valoriza indígenas, que valoriza quilombolas, que valoriza ribeirinhos, povo que luta e que desenvolve produtos que estão sendo exportados. A Amazônia do açaí, que tanto é consumido no sul e sudeste do Brasil. Sai daqui da Amazônia, senhor William Vac. E espero que o senhor tenha mais respeito pela população da Amazônia e peça desculpas ao nosso povo. 12 horas e 14 minutos. Chato isso, né? Chato, infelizmente, mas eu acho que você está certíssimo. A gente tem que chamar a atenção em situações como essa aí. Claro, a gente não pode se calar, né? A gente não pode passar por situações assim nos dias de hoje quietos. Você está certíssimo aí. É isso, 12 horas e 15 minutos. A gente falou com a secretária Adriana Ramos, né, sobre toda uma programação que vem sendo pensada para esse mês de agosto, que é o Agosto Lilás, que combate a violência contra a mulher, e tem uma campanha que chama, que inclusive é organizada por ela, né, pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que se direciona aos homens, e eu acho isso fantástico, né? A campanha alerta para a violência contra a mulher, né, com a campanha Que Tipo de Homem é Você? Né, o lançamento aconteceu, né, nessa quarta-feira, né, na última segunda-feira, dia 7, né, a Lei Maria da Penha completou 17 anos de criação, e eu acho que a campanha ela se coloca numa posição importante, né, de chamar a atenção dos homens, que são os provocadores, é a causa, é o câncer, né, desse problema que é a violência contra a mulher, né, e não mais se direciona apenas às mulheres que são as vítimas disso. Né. Em 2021, eu tenho uma ideia, Fernando, foram 4 feminicídios, né,
e 8% no ano passado, né, um aumento de 98%, isso aqui na Amapá. Então a gente realmente precisa discutir a violência contra a mulher também com os homens que são os ceifadores dessas vidas, né? Então eu acho que a secretaria está certíssima. Eu sei da movimentação da secretária Adriana Ramos em relação a essas políticas públicas direcionadas para as mulheres em todos os municípios. Eu acho fantástico. Eu achei assim uma tirada muito bacana, né? Que homem é você? Que homem é você? Né? Numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, numa sociedade onde a sua estrutura, né, é carregada de machismo, né? É o machismo estrutural que se discute, é aquele que a gente vê no nosso dia a dia, em falas machistas, em comportamentos machistas, e que não cabe mais hoje, em pleno século XXI. Em 2022, a cada 6 horas, uma mulher sofria qualquer tipo de violência, desde a violência moral ao feminicídio. Aquela violência, Rodrigo, que humilha a mulher como é tratada dentro de casa, com desdém, né, com falta de respeito, né, sinais, né, de um machismo estrutural que nós devemos ter a responsabilidade de pautar todos os dias para discutir. E essa campanha, Que Homem é Você?, chama a gente, nós, para uma reflexão sobre comportamento. Sobre comportamento hoje, em pleno século XXI. Eu costumo dizer que nós temos 2 grandes pautas neste século. A primeira é a sustentabilidade, uma grande pauta, né? É a sustentabilidade econômica do planeta. E a outra grande pauta é comportamento. Mudanças de comportamento. Mudanças de comportamento em relação a tudo que se apresenta na nossa vida, né? Mudança de comportamento com relação ao meio ambiente, num simples jogar, né, de uma folha de papel no chão, né? Um comportamento de mudar sobre a nossa relação com resíduos, né, com lixo, a nossa relação com o outro e principalmente com mulheres. Mas essa campanha, Que Homem é Você?, ela não trata somente da relação homem-mulher, mas ela trata da relação homem-homofobia, homem-racismo, homem-meio-ambiente. Eu vi hoje uma notícia de que uma cientista brasileira, durante uma expedição ao Polo Norte, ela foi estuprada, foi violentada, né, por militares nessa base. Veio à tona também, em São Paulo, a história de um homossexual militar que foi espancado, né, por seus colegas superiores de farda. Saiu recentemente agora uma pesquisa, dados levantados pela Prefeitura de Santana, informando que a cada 2 horas uma mulher sofreu algum tipo de violência. Então são esses comportamentos que chamamos, né, para discutir. E a pauta dessa campanha, Que Homem é Você?, nos chama a essa reflexão. Por favor. Olha só, aí como parte da campanha tem as palestras, tem as blitz educativas dos municípios, né? E também tem a divulgação na imprensa como um todo sobre tudo que está sendo feito durante esse mês. Mas me chamou a atenção uma das palestras, né, que eu acho que se alinha com a sua fala aí sobre esses comportamentos, né, sobre essas posturas que infelizmente a gente tem no dia de hoje, né, que entre os cursos, né, que serão ministrados, um
é o de stalking, né? Que o stalking, para quem não sabe, é o ato, né, de seguir uma pessoa de forma constante com ameaça física e psicológica, algo que infelizmente faz parte, né, desse prognóstico Stalker, né? de psicopatia, né, do homem tóxico que não aceita o fim do relacionamento e fica seguindo a mulher, a perseguindo, vai ao trabalho, vai na casa da família dela, vai na casa de uma amiga dela, fica seguindo ela em todo lugar. Então tem um curso específico voltado, uma palestra específica voltada para esse tema, alertar sobre esse comportamento, para que as mulheres identifiquem essa prática, para que os homens entendam que essa prática, o quanto ela é prejudicial para a sociedade como um todo, e principalmente para as mulheres, né? Então eu acho que aí é uma amostra, né, do quanto é importante entender sobre esses temas. Esse início de semana nós tivemos aquele caso lá em Calçoene, em que a mulher estava trabalhando num posto de combustível. O ex-companheiro dela chegou numa moto com a filha do casal, com a filha deles, uma criança em torno de 5 anos de idade, que estava na garupa da moto. Quando ele se aproximou, isso dentro do posto, quando ele se aproximou da ex-companheira dele, da ex-mulher, ele acelerou a moto, atropelou, né? A companheira amiga dela de trabalho tentou evitar a agressão, mas mesmo assim o cara puxou uma faca para tentar esfaquear a ex-esposa e Sim. Acabou atingindo a própria filha. Sim, era isso que eu queria chegar. A pessoa cega de ódio chega a esse ponto, né? É um absurdo imaginar uma situação dessa, a pessoa chegar a esse nível de criminalidade. A gente fica até pensando, né? Como se chega a esse nível, como se cria esse ódio, né? Justamente essa reflexão que a campanha nos chama para refletir. Que tipo de homem é a gente? Que tipo de relação a gente quer, né, com o mundo, né, com a sociedade, com tudo aquilo que nos serve? Então, eu achei a campanha espetacular, achei a campanha de uma sacada assim, muito boa, e nós chamamos, né, os homens para refletirem sobre comportamento. 12h24, a gente vai chamar um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. Informação e serviço. Repita. Todo mundo ouve! Unip Macapá.
Neto Tecnologia. Grupo Multi. Safira Honda. Informação com credibilidade. Macapá, atenção! Já pensou em ter Vivo Fibra com 50% de desconto? É isso mesmo, Vivo Fibra 300 megas por apenas R$50. Essa oferta é especial para você e por tempo limitado. Com Vivo Fibra você terá a melhor experiência, imagine só. Poder assistir suas séries favoritas com estabilidade e sem interrupções. Trabalhar em casa nunca foi tão simples. Vivo Fibra tem melhor upload para você enviar qualquer arquivo com velocidade sem enrolação. E se você é fã de jogos online, com Vivo Fibra você terá uma conexão estável e livre de atrasos, proporcionando uma experiência imersiva e emocionante. E o melhor de tudo, por um preço imperdível. Aproveite agora e tenha internet fibra mais presente na casa dos brasileiros. Vivo Fibra 300 megas por apenas R$50. Não perca tempo, promoção válida por tempo limitado. Consulte condições e disponibilidade e envie agora mesmo uma mensagem no WhatsApp para 9110 7557 e aproveite. Meio-dia e 28 minutos, estamos de volta com o programa 12 Horas Notícia e Opinião no ar. Desta quinta-feira, 10 de agosto, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse festival, Rodrigo, que iniciou ontem. Eu acho muito bacana também, um festival Curta Teatro, né, que busca incentivar as produções teatrais no estado do Amapá, promovendo a discussão das artes cênicas na Amazônia. Eu sempre falei que teatro e arte é muito bom da povo, né? Funciona como uma das ferramentas, né, de articulação, né, das comunidades, uma das ferramentas contra violência, contra tráfico de drogas, e nos traz conhecimento, né? Muito bom. Não, demais. O teatro é uma cultura, assim, música, como o hip hop, como a dança, muito valiosa. Infelizmente, nós não temos muito palco para isso. Eu falo de forma muito geral, né? Espaços e oportunidades para o teatro amapaense poder mostrar realmente o seu potencial, o que pode fazer. Inclusive, nós temos apresentações que já rodaram o Brasil e são aqui da Amapá. Então, quem quiser prestigiar, acompanhar aqui em Macapá, né, o Festival Curta Teatro, ele acontece no período de 10 a 12 de agosto, né, ou seja, hoje você já pode acompanhar às 19 horas no pátio da Casa do Artesão. O encerramento acontece no domingo, dia 13, né, no Centro de Difusão Cultural João Batista de Azevedo Picanço, ali na FAB. Muito bom. Então, aproveite a oportunidade para ter um pouquinho. Inclusive, eu acho bacana que no pátio da Casa do Artesão é o teatro de chão, né, o teatro no nível da plateia, mais próximo da plateia. Eu sei que é um encanto para as crianças isso. E aproveite para levar a família, para levar os filhos, né, para conhecer um pouco mais do nosso teatro amapaense com os nossos atores, nossos artistas daqui. Festival Curta Teatro. Fiz teatro quando eu era mais jovem. Eu fiz teatro, né? É muito bom. Né? Demais. Eu aconselho, né, as famílias a investirem nisso, colocarem filhos, crianças para fazer
teatro, porque é uma das ferramentas de bom relacionamento social. Melhora muito melhora a dicção, melhora a dicção e para deixar as pessoas mais extrovertidas, eu tenho um filho mais quietinho, mais tímido, o teatro também auxilia nisso, né? Na fala, com a dicção, como você falou, então melhora muito. A própria mobilidade também, né? Desenvoltura corporal, vale muito a pena. Eu acho que é uma ferramenta muito útil para as nossas crianças hoje que ficam presas nos celulares aí, então é uma ferramenta muito útil. E olha, nós temos produções de teatro aqui no Amapá maravilhosas. Nós temos produção de teatro no SESC, nós temos produção de teatro na universidade, que tem um curso voltado para o setor, inclusive, que é o curso de teatro. Né? Nós temos teatro no setor privado, nós temos um grande produtor aqui, que é o Daniel, né? E ele tem um teatro lá no Perpétuo Socorro, onde ele faz um trabalho... Marco Zero. Já Marco fui Zero, lá, né? já produzi um evento lá. Inclusive, ele faz um trabalho muito bonito com a comunidade. Com a comunidade. Eu acho isso fantástico. E ali é paixão, é amor. É amor do Daniel. Eu conheci o Daniel logo quando ele chegou aqui em Macapá, na década de 1980. Ele, junto ao Giga, que foi o melhor mestre bonequeiro aqui no Amapá, né? Faleceu recentemente. E fica aqui a nossa homenagem a ele, que fez tanto pelo teatro no Amapá. Giga mesmo. 12 horas e 32 minutos. A gente falou aí sobre teatro, que vai ter o seu momento aí de se expor, e a gente precisa falar de negócio também. A Expo Favela 2023, né, que é a vitrine dos empreendedores, né, e ela acontece nesse sábado, dia 12, e no domingo, né, num shopping aqui de Macapá. Então, quem quiser acompanhar, é um encontro de negócios também, né? Vai ajudar a acelerar essas iniciativas empreendedoras que nasceram na favela. Então, vamos valorizar esse momento e essa oportunidade para fazer incentivar o nosso mercado local, a nossa produção local. É o maior evento de empreendedorismo de periferia no mundo, né? No mundo todo. E ele ocorre nesse fim de semana. Inclusive, tem amigos que vão expor lá, que estarão lá, né, que farão parte desse momento, com essa programação completa que une aí mentorias, show, debate, cursos e outras capacitações. É isso, 12 horas e 34 minutos. A gente vai para o segundo intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Rapidinho, entrevistando o deputado estadual, Rodolfo Vale, que já está aqui no estúdio, inclusive. Daqui a pouco a gente volta. Dois FM. Com Wilker Martins.
102 FM. Doze horas e 37 minutos, estamos de volta com o programa 12 Horas. Nesta quarta-feira, estamos aqui com o deputado estadual Rodolfo Vale, né, cuja trajetória como ativista político começou ainda muito jovem no movimento estudantil, tanto o secundarista quanto o movimento universitário. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Pará. É servidor do Ministério Público da União e está engajado em movimentos sociais desde muito cedo, né? Na Prefeitura de Macapá, coordenou o programa Minha Casa, Minha Vida, foi secretário municipal de Iluminação Pública e, recentemente, estava como secretário de governo do estado do Amapá. E é com ele que nós vamos conversar agora aqui no programa 12 Horas. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Fernandinho. Me permita, como sempre chamo meu amigo Fernandinho, Rodrigo, a todos os ouvintes da 102, é um prazer imenso, enfim, estar aqui. Já era para ter vindo semana passada, mas me enrolei um pouquinho, mas estou aqui à disposição de vocês e todos os ouvintes da nossa 102. O senhor está assumindo recentemente a vaga de deputado estadual, saiu da Secretaria de Governo, né, e vai com uma missão, né, dada, repassada pelo governador Clécio Luiz. O senhor poderia explicar para a gente qual é essa missão? O governador Clécio e o senador Davi, é importante que se diga, que é um grande parceiro, um grande aliado do projeto político que hoje conduz o governo do estado do Amapá, passaram uma missão simplesmente, Fernandinho, de ser um instrumento, né? De ser um instrumento da presidente Aline lá dentro da Assembleia Legislativa, do governador Clécio, do senador Davi, para ajudar na relação entre o poder legislativo e o poder executivo. É claro que sigo lá para casa, estou muito à vontade, graças a Deus, e a boa acolhida dos colegas deputados e deputadas estaduais. Sigo com as minhas pautas, com aquilo que eu defendi, né, durante o processo eleitoral de 2022, com aquilo que eu acredito, com a bagagem mínima acumulada, que você já falou um pouquinho aqui, mas sigo também com essa tarefa de fazer uma ponte, né, de estabelecer essa relação entre poder executivo e poder legislativo, para que os trabalhos tanto da Assembleia chegue ao executivo e, consequentemente, chegue na ponta para quem mais precisa, e tanto também as demandas do poder executivo, do governo do estado do Amapá, possam tramitar com maior fluidez, com maior tranquilidade, com maior segurança dentro da Assembleia Legislativa, respeitando a independência e a autonomia da Assembleia Legislativa, mas também buscando fazer com que aquilo que o governador Clécio e o senador Davi levaram para o povo do estado do Amapá e foi aprovado nas urnas, se concretize na ponta, na vida do povo do Amapá. E linkando o trabalho da Assembleia Legislativa com o Executivo. Ou seja, você tem a missão de dialogar, ampliar conversas para que tudo flua. É isso, exatamente. Ajudando o nosso líder, é importante que se diga, o nosso líder da Assembleia Legislativa, o pastor Oliveira, que é o líder do governo, e ajudando a nossa presidente Aline Serrão. Deputado, isso sobre... Não tem como a gente falar agora só da Assembleia, sem relembrar também o seu período recente no governo. Esses últimos 7 meses ainda no governo do estado, que a avaliação, que números você traz sobre a sua atuação? Eu sei que é um papel estratégico, uma função estratégica dentro do governo, mas que foi muito intensa nesses últimos meses. Muito, Rodrigo, muito intensa. Foi uma experiência que me trouxe muito conhecimento, me trouxe muito aprendizado, sobretudo. Nós já tínhamos tido
a experiência de participar de uma gestão municipal, que por mais que fosse, Fernando, da nossa capital, é muito diferente, Rodrigo. O estado do Amapá tem uma máquina muito grande, mas uma máquina muito travada, difícil de se movimentar. E no posto de secretário de governo me cabia o diálogo, sobretudo com as instituições, representar o governador no diálogo com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a própria Assembleia Legislativa, com os poderes em geral e com a população também, buscando trazer, entender as demandas da sociedade para que a gente pudesse trazer para dentro do governo e dentro de uma perspectiva estratégica da Secretaria de Governo fazer com que as secretarias de ponta, as secretarias de serviço, executassem a política pública lá para quem de fato precisa. Foram 7 meses muito intensos, Fernando. Como o Rodrigo muito bem colocou, foram bastante intensos. Acho que tenho bastante cabelos brancos a mais aqui, e alguns a menos, inclusive, alguns cabelos a menos, por conta desses 7 meses de governo. Mas foi uma experiência, sem dúvida, engrandecedora. E eu sigo com as mesmas tarefas, as mesmas atribuições de construir esse projeto, de ajudar o governador Clécio, de ajudar o senador Davi, de ajudar o governo do estado, sobretudo, agora com essa nova tarefa lá dentro da Assembleia Legislativa. O senhor assumiu recentemente, dentro da Assembleia Legislativa, a ouvidoria da instituição. Como é que o senhor pretende levar essa ouvidoria, trabalhar para dialogar com a população sobre as demandas existentes do Estado? Fernandinho, a ouvidoria, em primeiro lugar, ela tem que cumprir o seu papel de sua essência, né? O próprio nome diz, ouvidoria, a gente tem que ouvir. A gente tem que estar na rua, a gente tem que estar na ponta, ouvindo os clamores, os reclames, as solicitações, as denúncias de quem quer chegar à ouvidoria e que quer que sua voz seja entoada lá dentro. A presidente Aline, quando assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, ela assumiu o compromisso de aproximar a Assembleia do povo. E com essa aproximação, um instrumento mais eficaz, para essa aproximação, um instrumento, Fernandinho, mais eficaz é a ouvidoria. Foram recriadas, na verdade, as sessões itinerantes, onde a Assembleia está buscando, já esteve em Laranjal do Jari, em Vitória do Jari, já esteve em alguns municípios, já esteve em Mazagão, por exemplo. Iremos ainda esse mês nos municípios de Ferreira Gomes, em Porto Grande. E para esse trabalho, há todo um trabalho prévio da própria ouvidoria, que vai aos municípios, inclusive semana que vem estaremos dia 18 e 19 em Ferreira Gomes e Porto Grande, respectivamente. Desde já fica o convite para os ouvintes desses municípios, quem tenha familiares, enfim, que acompanhem a sessão da ouvidoria. Na sexta-feira estaremos em Ferreira Gomes e no sábado em Porto Grande, nas câmaras municipais desses municípios, colhendo as demandas, colhendo os reclames, as insatisfações, as denúncias, elogios que porventura possam ter a administração pública do Estado e a Assembleia Legislativa, para que a gente possa ter essas informações e fazer uma sessão itinerante no fim do mês, as duas sessões itinerantes no fim do mês de forma bastante proveitosa. Então a ouvidoria vai cumprir o seu papel, na sua essência, de ouvir a população e aproximar a Assembleia Legislativa do povo do Amapá. O senhor arriscaria dizer que a Assembleia está vivendo um novo momento político diante desse protagonismo que o Amapá está exercendo no cenário político nacional, que também é importante para o Estado, isso tudo, né? Eu não tenho dúvida, Fernandinho. Na verdade, não é a Assembleia que está vivendo um novo momento político, um novo momento histórico político. É o povo do Amapá, é o Amapá como um todo. Acredito que nós nunca estivemos tão fortalecidos no cenário político nacional. Temos aí o senador Davi, um gigante, presidente da CCJ, respeitadíssimo dentro do Congresso Nacional. O próprio senador Randolph, líder do Congresso, líder do governo no Congresso Nacional. O próprio senador Lucas, numa outra linha de atuação, mas também muito forte lá dentro. A bancada federal como um todo. E isso culmina em o Amapá avançando em muitos espaços. Tivemos recentemente, por exemplo, a doutora Ivana Sei, empossada como membro do CNPP, Fernandinho, do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu, que sou servidor do Ministério Público da União, que acompanho aquela casa, sei da dificuldade que é você ter um nome emplacado para ali. Então foi
uma articulação muito intensa em que nossos senadores, sobretudo, tiveram uma participação muito importante. E isso mostra esse novo momento do Amapá. E a Assembleia Legislativa não pode ficar longe disso. A Assembleia Legislativa tem que acompanhar esse novo momento num cenário de maturidade, como tem tido, como tem demonstrado durante esses 7 meses. E eu tenho certeza que a Assembleia não vai ser figurante, ela vai ser protagonista do processo de desenvolvimento que nós teremos no estado do Amapá nos próximos anos. O senhor falou no Twitter que a questão do petróleo, da exploração do petróleo na costa do Amapá, merece um debate justo, né? Você foi provocado, inclusive, por um tuiteiro, né? O que é que você chama de debate justo sobre o petróleo no Amapá? Quando a gente fala em debate justo, Fernandinho, a gente está falando sobretudo num debate honesto, né? A partir do momento que a margem equatorial, que já tinha ido a leilão anos atrás, arrematada pela Total, que depois abandonou o projeto, havia uma série de exigências de documentação, de estudos, que foram feitos à época e foram aprovados naquele leilão. Quando a Petrobras parte para o cenário, parte para o jogo, para tentar, primeiro momento, licenciar um estudo, Fernandinho. Não era exploração que estava tentando licenciar naquele momento. Era um estudo, no primeiro momento, para se verificar para onde a maré, digamos, a corrente marítima, levaria um eventual problema de vazamento, e depois, posteriormente, um estudo para se verificar a existência ou não de petróleo. E o que estava sendo nos negado naquele momento era esse estudo. Simplesmente de se saber para onde um eventual vazamento caminharia e da existência ou não de petróleo. Isso estava sendo negado ao povo amapaense e ao povo brasileiro como um todo o direito de saber das suas riquezas. E isso não pode ser feito. Então, inclusive, o IBAMA precisou recuar, né? Já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal demonstrando a desnecessidade desse estudo que estava sendo exigido do IBAMA. E quando a gente fala num debate justo, a gente está falando disso. Não adianta a gente se pegar em certos argumentos que não têm fundamentos na prática, na realidade. E o petróleo, eu não tenho dúvida que quando a gente fala na exploração de petróleo, claro, a gente também tem que ter responsabilidade com a transição energética, mas quando a gente fala de transição energética, Fernando, a gente está falando de um processo que vai levar o quê? 50 anos? Na prática, a realidade é essa. Isso. E sem falar que tudo que tem aqui nessa bancada, tudo que tem aqui no carro dos que estão nos ouvindo no trânsito, tem petróleo. Na borracha tem petróleo, no plástico tem petróleo, tudo tem petróleo. Então o petróleo não vai deixar de ser utilizado, não vai deixar de ser explorado. Então é uma riqueza que nós temos aqui, que claro, com toda a responsabilidade, com os cuidados ambientais necessários, sim, não podemos abrir mão desses cuidados ambientais, o respeito ao meio ambiente é um ativo nosso, é um ativo do estado do Amapá que tem que ser preservado, que tem que ser cuidado, mas a gente também não pode abrir mão do que pode vir trazer uma nova linha, uma nova engrenagem para o processo de desenvolvimento do estado do Amapá. Inclusive, o presidente Lula diz que nós não podemos transformar a Amazônia num santuário. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos explorar de forma sustentável as nossas riquezas. E o petróleo vai trazer insumos, serviços para ajudar o Amapá a se desenvolver. É isso mesmo? É isso, tá? É perfeito. Eu acho que nós temos o estado mais preservado da nação. Ninguém aqui pensaria e ninguém quer perder esse ativo, que é um ativo importante, é um ativo político, inclusive, importante para o estado do Amapá. Mas queremos também que, sustentavelmente, o que temos de riqueza que possa ser explorado em benefício do nosso povo. Quando eu falo do nosso povo, falo do povo ribeirinho, falo do povo quilombola, falo do nosso povo em geral, e que possa ser explorado de forma responsável e sustentável. E, deputado, de que forma o seu mandato e a sua contribuição dentro da Assembleia pode ser dada para essa pauta? A gente falou sobre o contexto que a gente teve até aqui, sei que a Assembleia já fez uma audiência no IAPOC que discutiu isso de forma mais próxima da população, que vai ser mais prestigiada, né, com a exploração de petróleo, mas enquanto o seu mandato, a partir de agora, assumindo, como pensa em se posicionar nessa pauta? Rodrigo, acredito que um mandato em si ele é um instrumento muito importante para o debate, para a conscientização, sobretudo. A
às vezes fica muito presos ao que a gente vê, talvez, nas redes sociais. Tem aquela história, né, que se tá no WhatsApp é verdade, e nem sempre é. Eu acho que a gente tem que disputar a consciência, debater, é claro, é um debate difícil em muitos aspectos, mas eu acho que se a gente disputar a consciência da população com honestidade intelectual, com verdade acima de tudo, a gente tem condições de clarificar as coisas e deixar o povo ciente daquilo que é seu e de direito. Então, o mandato ele pode auxiliar nesses debates. Um instrumento da audiência pública foi muito importante. Acredito na necessidade, inclusive, de outros momentos como esse, porque não é em uma única audiência pública que esse debate vai ser superado. Temos inúmeras nuances a ser tratadas e o povo do Amapá precisa ser protagonista desse processo. Não pode ser figurante. E a Assembleia pode ser, e o mandato, nosso mandato poderá ser, e está à inteira disposição para ser um instrumento desse processo de conhecimento da população. Inclusive, consta no programa de governo um desenvolvimento econômico baseado na sustentabilidade. É essa linha que você traça o seu mandato? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. A gente fala do Amapá, a gente fala da Amazônia, a gente fala da natureza, a gente fala de meio ambiente, mas a gente também fala de um povo que quer desenvolvimento social, que quer participar, que quer participar economicamente dessa riqueza que está aqui. Então, o debate do desenvolvimento sustentável tem que ser a linha, tem que ser a bandeira nos próximos anos do Estado do Amapá. Nós temos pela frente a COP30, que acontece em novembro de 2025. Como é que o Amapá está se preparando para esse evento, que é o maior evento do planeta sobre alternativas de desenvolvimento, sustentabilidade e sobre o clima? Fernandinho, inclusive tenho defendido lá dentro da Assembleia que que a presidente Aline construa uma comissão especial para tratar a COP30, assim como o governador Clécio vai também estabelecer um grupo de trabalho para estudos e participação ativa do Amapá na COP30. Por quê, Rodrigo? Em vários sentidos. Primeiro, porque nós somos o estado mais preservado do Brasil. Segundo, que o Pará, que é o nosso vizinho, tá colado aqui na gente. É um momento estratégico. É um momento estratégico. E terceiro, Rodrigo, o Pará sozinho não vai dar conta sequer a rede hoteleira paraense não vai dar conta sequer do que... Olha, recentemente nós tivemos no Pará um evento preparativo, né, da COP, diversos líderes políticos, o presidente Lula esteve presente, e não tinha hotel em Belém. Falamos essa semana, a cúpula da Amazônia que está acontecendo, foi divulgado dados pela Secretaria de Turismo do Governo do Pará, e 98% da rede hoteleira foi ocupada. Né? Então já levantou-se essa preocupação, é importante pensar de forma estratégica com isso. Né? Exatamente. E o quê? Você pega um avião aqui, 30 minutos você está em Belém. Então tem condições do Amapá aproveitar em todos os sentidos, no debate, na pauta, se credenciar ainda mais na pauta ambiental, mas também aproveitar economicamente a COP30. Então é um momento que é extremamente oportuno, repito, no debate e para a economia, que o Estado do Amapá tem, novamente, que ser protagonista e não mero figurante. Que tipo de captação o Amapá pode conquistar, o governo do Estado pode conquistar através da COP? Rodrigo, a COP30 traz acima de tudo uma oportunidade de negócios absurdos. O Estado do Amapá, ano passado, ainda no governador Valdez, apresentou o nosso parque, né, que é a Amapá. É um projeto belíssimo, sobretudo de preservação daquele entorno lá da Lagoa dos Índios, de proteção, de segurança para que não tenham novas ocupações e um espaço de contemplação. E esse projeto foi levado para lá, chamou a atenção, inclusive, de muitos investidores. E a gente precisa aproveitar esse momento para isso também, levar projetos, levar mensagens para que o Estado do Amapá possa... Nós temos aqui já um trabalho desenvolvido no que diz respeito a linhas de crédito de carbono. Então, tudo isso, o Amapá tem condições de levar para a COP30 e, repito, não ser somente mais um estado lá, ser o estado da federação, o estado da Amazônia mais preservado, vizinho do Pará, e que vai aproveitar e ser protagonista também da COP30. Diz o poeta que sonhar não custa nada. Né? Ontem eu estava sonhando assim desse jeito, sonhando acordado, inclusive, né, conversando com a minha esposa, de que se eu fosse o governador, eu reunia todos os empresários do Amapá, montaria esse evento e colocaria
navio de graça para trazer esses investidores, para conhecerem o Amapá, conhecerem o Curiaú. Para passear na Para Amazônia de navio. passear na Amazônia. Já tá aí uma sugestão. Que bom. Né? Rodrigo, tem mais? Não, a gente já está, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu sei que não faltarão oportunidades, deputado, para nós conversarmos mais, né? E eu acho que é sempre muito válido a gente discutir o desenvolvimento do Amapá e com a sua experiência desde da gestão municipal, dos 7 meses no governo e agora com os projetos para a Assembleia. É sempre proveitoso a gente discutir esses assuntos. Eu espero que a gente tenha outras pautas também vindas da Assembleia com a sua assinatura para que a gente consiga divulgar e também contribuir aqui. São 12 horas e 57 minutos. Eu queria lhe fazer uma última pergunta. Que homem é você? Calma. Calma. O governo do estado lançou recentemente, lançou ontem, essa semana, uma campanha contra a violência doméstica, contra as mulheres. Eu costumo dizer que neste século nós temos duas grandes pautas. Uma é a sustentabilidade, que nós acabamos de falar aqui, a outra é a mudança de comportamento. Nós, homens, né, refletir sobre o comportamento que nós temos, né, diante do mundo, diante da sociedade, diante de tudo aquilo que nos rodeia e faz parte do nosso cotidiano. E, né, temas complexos, delicados, como homofobia, como racismo, como misoginia, feminicídio, são temas que estão em discussão nesse momento. E eu perguntaria a você, que tipo de homem nós queremos para o futuro? Fernandinho, essa foi uma excelente provocação, que ontem tive a oportunidade de acompanhar, em parte, o evento do governo do estado, que o governador Clécio, a equipe, a secretária Adriana Ramos lançaram essa provocação que vai nos provocar durante o mês de agosto como um todo. A Assembleia Legislativa, inclusive, fará também amanhã uma sessão em alusão ao Agosto Lilás, não com a mesma provocação, mas com o mesmo objetivo, de provocar o debate e a conscientização. A gente vive ainda num estado que nesses 8 meses do ano de 2023 já tivemos 3 feminicídios e 21 tentativas de feminicídio. Sem falar nos incontáveis casos de agressão à mulher, física, psicológica, moral, patrimonial, que também não é muito debatido, sexual. Então, eu estou falando somente de feminicídio. 3 casos consumados e 21 tentativas em 8 meses. Então é um debate que precisa ser levado a sério. E a Assembleia Legislativa, o governo do estado levaram para as ruas essa provocação. E nós, sobretudo nós homens, temos o dever, Fernando, de debater, de conscientizar e lutar contra a violência contra a mulher. Acho que o mês de agosto vai servir muito para isso. Muito mais do que homenagens, do que às vezes até referências justas e positivas, mas tem que ser um mês de reflexão, de provocações e conscientização, sobretudo. E que nós sejamos todos homens que acolhem e não homens que agridem. Acho que é uma construção diária. O machismo não tem jeito, ele está impregnado, a gente nasce machista, a gente vive machista, a gente não pode negar isso, mas tem que ser um momento, tem que ser a vida, tem que ser uma eterna desconstrução disso que a gente tem. Nascemos com isso e muitas vezes morremos com isso. Mas a gente não pode ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Tem que viver em constante desconstrução dessa natureza infeliz nossa de homens e buscar, além da nossa desconstrução pessoal, desconstruir os colegas, desconstruir amigos, para que a gente possa viver numa sociedade cada vez mais plena e de paz, tranquilidade para homens e mulheres que vivem no nosso Amapá e no nosso Brasil. 13 horas, programa 12 horas chega ao fim. Infelizmente, né, tempo curtíssimo aí, 1 hora, Rodrigo, já não dá mais para nada. Temos que estender aí. O Alan já deixou a gente estender um pouquinho. Lá que o Estado começa daqui a pouco, ele já está... Deputado, muito obrigado pela sua participação. O programa 12 horas, a Rádio 102 FM, estão à sua disposição, né? A hora que o senhor precisar comunicar, precisar divulgar, nós estamos à disposição.
Poxa, Fernando, eu te agradeço demais, a ti, ao Rodrigo, a todos os ouvintes da 102. Coloco também o mandato à inteira disposição, o que tiver de demanda, o que tiver de informes, que a gente possa levar lá para dentro da Assembleia Legislativa, que seja feito o debate lá dentro daquela casa e que, se tudo der certo, se Deus permitir, com a ajuda do governo do Estado, a gente poder construir saídas para os problemas da sociedade que escutam a 102 e que vocês são interlocutores, vocês dão mais voz, entoam as vozes daqueles que muitas vezes não têm como chegar no poder público. Então o mandato estará à disposição também de vocês e agradeço a disponibilidade daqui da 102. 12 horas, 13 horas e 2 minutos. Nós ficamos por aqui e a gente volta amanhã. Boa tarde. É isso aí, terminamos, voltamos amanhã, sexta-feira, para terminar a semana. Tchau.